pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, muito querida, que eu conheci pessoalmente hoje, já acompanhava de rede social, de indicação, de paciente me falar bem, e hoje tá sendo um prazer conhecer ela. E vamos falar também de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo, fechando aí essa pauta tão importante e que a gente precisa falar cada vez mais. Tô aqui com a doutora Vanessa Mestre. Seja bem-vinda, doutora! Tudo bem, Paula? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Imagina, obrigada a você por ter vindo. Queria que você contasse um pouquinho de você primeiro, para quem está acompanhando a gente, quem ainda não te conhece, não conhece seu trabalho. Ótimo. Bom, então eu sou Vanessa, sou psiquiatra, eu sou sorocabana, mas eu fiz a minha faculdade de medicina em Bragança Paulista, né, aqui do lado. Então, estava sempre por aqui, né? Fui fazer a minha especialização em Sorocaba, né? Fui fazer residência médica de psiquiatria na PUC, em Sorocaba. Só que durante os 3 anos de residência, eu continuei por aqui. Então, eu trabalhava toda a região, Atibaia, Piracaia, enfim, todo Bragança, né? E aí, depois que terminei, acabei voltando pra cá oficialmente. E gostou daqui? Gostei daqui. Não tem como, né? A gente faz os 6 anos de faculdade e vai vivendo a região e é muito gostoso aqui. E aí, acabei ficando. Agora, eu sou uma bragantina com pezinho em Atibaia. Sim. E aí, tô sempre por aqui. Muito bom. Bacana, aqui é muito gostoso mesmo, tem muito benefício, né? Muito. Um benefício de uma qualidade de vida que às vezes a gente não encontra tão fácil em outros lugares. Exatamente, é muito bom. E aí você foi pra psiquiatria por quê? Na verdade, quando eu era pequena, assim, sempre quis ser médica, mas era aquela coisa do médico estereótipo, assim, aquela coisa do pronto-socorro, emergência, sangue, sabe? Sim. E aí, quando chega na hora de fazer vestibular, eu comecei a desanimar um pouco. Não sei se foi por medo mesmo de entrar na medicina, porque assim, a gente sabe que é difícil, muito concorrido, muito difícil, muito caro, eventualmente, né? Se você não vai fazer as públicas. E eu achava muito interessante a questão de não ter rotina dentro da medicina, uma história ser sempre uma nova história, né? Então eu acabei indo para jornalismo, na verdade. Então logo que eu saí do meu colegial, eu fui fazer jornalismo. Eu fiz 2 anos de jornalismo em São Paulo. E aí, no 3º ano de jornalismo, já trabalhando, eu não tava feliz, não tava achando que era aquilo, mas eu ainda achava muito interessante essa coisa de você estar envolvido com histórias, com pessoas, e de certa forma, nunca numa rotina, porque sempre era uma história diferente. Sim. Então, eu voltei a pensar em medicina já como psiquiatria. Já entrei na medicina pensando em psiquiatria, com esse foco. E aí, desde o meu 1º ano, meu 1º semestre de faculdade, já entrei na Liga de Saúde Mental, e aí, desde então, não me dei opções, assim, psiquiatria ou psiquiatria. Que interessante. O que será que te fascinava, né? Então, assim, eu acho muito interessante que na psiquiatria você faz um vínculo que você não faz em nenhuma outra área dentro da medicina, né? Eu acho que o jeito que você aborda o paciente, a confiança que o paciente tem em você e não seguir uma receita de bolo é uma coisa que eu gosto muito na psiquiatria, sabe? Uma liberdade muito grande. Claro, né, que a gente faz tudo baseado em evidências científicas, sem dúvida nenhuma, mas você tem muitos caminhos possíveis dentro da evidência científica. E nas outras áreas é aquela coisa muito, muito amarrada, né? Sim. Então você faz aquele exame e aí você tem aquele diagnóstico, né? Você tem aqueles X medicamentos que você usa, né? Para aquela bactéria X, sabe? E também eu gosto da psiquiatria de você fazer um olhar para o paciente, um cuidado com o paciente como um todo, né? Você não setoriza o paciente, como você acaba setorizando nas demais áreas da medicina. Gosto muito disso também. E acho leve, apesar de a gente saber, e você sabe muito bem disso, serem temas extremamente complicados, de você não tá sempre com aquela coisa emergente do risco, sabe?
Falando em Setembro Amarelo, a gente tem, sim, emergências na psiquiatria, o suicídio é uma delas, mas no geral você tem muita flexibilidade, né? Então eu acho que isso também é bom, você ir no tempo do paciente, você ir no seu tempo, eventualmente, nos dá muita liberdade, assim, eu gosto muito disso na psiquiatria. Sim, eu tava pensando agora, enquanto você falava, você entra em contato com outro campo que foge também ali da coisa do exame, o remédio, tal, aquela coisa bem quadradinha. Você entra em contato com as emoções, com o estado, e é como você falou, cada paciente é de uma forma, cada paciente vai reagir de um jeito. Sim. E aí eu pensei até comparando também com outras questões, outros adoecimentos das outras áreas. Não tem uma regra do tipo, olha, toma 7 dias e vai estar bom. Exatamente. Se tomar menos, talvez não. Não. É muito individual. É muito individual. E nos dá muita, assim, além da medicação, além do tratamento farmacológico na psiquiatria, cada vez mais se fala sobre a mudança do estilo de vida, sobre psiquiatria do estilo de vida, sobre psiquiatria nutricional, né? E você consegue pegar diversos públicos, então aqueles que são extremamente fãs de medicação, você consegue ajudar, aqueles que são descrentes total de mudança de estilo de vida, mas ao mesmo tempo aqueles que têm medo, que têm preconceito, ou que têm desinformação, você fala, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela psicoterapia, vamos tentar mudar um pouquinho a tua rotina, vamos ver o que sobra de sintoma, e aí a gente identifica se há realmente a necessidade da medicação, mas o que me encanta é que cada caso é um caso, assim. Não tem como você falar, ó, às vezes um potencial paciente entra em contato e fala, como que vai ser, né? Depois de quanto tempo que eu vou voltar? Quanto tempo eu vou ficar com medicação? Eu falo, cara, enquanto eu não conheço você, eu não sei responder nada disso, assim. Então não tem como. Sim, não tem essas respostas tão exatas. Não. Na nossa área não tem, né? Na nossa área. E eu noto o quanto que às vezes isso frustra as pessoas, o quanto que elas desejam, principalmente hoje, que eu noto um imediatismo e uma superficialidade enorme. Ansiedade mil, assim, né, pra ontem. Então, quando você fala, não, olha, não tenho essa resposta, a pessoa fala, como assim você não tem essa resposta? Sim. E elas não têm paciência com elas mesmas, com o processo delas, com o processo de cuidado, de melhora, de mudança. Acho que elas não conseguem nem acessar, sabe? Elas não conseguem parar, sentir, identificar o que elas estão passando pra então procurar ajuda. É algo que, assim, você vai só no automático, você vai só vivendo, assim, sabe? Sim. E aí, pensando na nossa pauta do Setembro Amarelo, o que você tem notado em relação até a números de suicídio? Eu recebi aqui no mês passado, no finalzinho de agosto, a psicóloga, a Aruzi, e a gente bateu um papo sobre isso, que ela recebe pacientes de alta complexidade também. E aí o quanto que esses números aumentaram, um pouco por conta da pandemia, um pouco porque agora também a gente está tendo mais conhecimento. A gente como profissional já tinha, mas agora acho que todo mundo está tendo um pouco mais de acesso. O que você nota desse aumento? Sim, eu acho que, de forma geral, o aumento da prevalência, né, de casos de suicídio ou até de transtornos de saúde mental aí no geral, tem mais a ver com a gente estar se informando mais, falando mais, do que um aumento mesmo, assim. Eu acho que é um pouco das duas coisas, tá? Mas, falando especificamente sobre suicídio, ainda é muito pouco notificado, né? Às vezes por falta de conhecimento mesmo da família, né? Às vezes porque há muita vergonha, né? Às vezes porque envolve questões culturais, religiosas, então não há essa possibilidade, então isso é omitido, né? E muitas vezes porque há uma confusão mesmo, né? A gente sabe, por exemplo, que um dos fatores que mais faz com que que inicia, assim, né, uma tentativa ou um suicídio propriamente dito, é o uso de substâncias. Então, às vezes, a gente não sabe se foi uma overdose, se a pessoa errou a mão, ou se ela realmente estava querendo morrer, né? Agora, o que eu vejo hoje, assim, é um pouco do que está trazendo esse aumento, né? É sim um aumento dos transtornos, principalmente depressão, né? Que é
nosso grande fator de risco Sim. ali, né? A gente sabe que aí quase 97, 98% dos casos de suicídio tem por trás um transtorno mental e o principal deles é a depressão. Acho que sim, a pandemia, ela deixou isso escancarado, né? Mas eu acho que isso que a gente estava comentando um pouco sobre o imediatismo, a superficialidade nas relações, as pessoas quererem tudo para ontem, a questão de comparação, as redes sociais, né? Isso acaba colaborando sem dúvida. Porque quando a gente para avaliar o número, né? Acaba sendo ali nos adultos jovens, né? Adolescentes, adultos jovens, onde começa a ter o aumento desse número de suicídios, né? É onde começa também a ter um aumento nas doenças mentais, mas também começa a ter esse aumento da pessoa ter conflitos de identidade, conflitos de pertencimento, né? E aí vira uma bola de neve. Assim. Exato. Quando eu penso nessa geração que você mencionou, e ultimamente eu estava até, no final de semana, eu estava conversando isso com algumas amigas, o quanto que essa baixa tolerância à frustração impacta, e a gente estava até comentando, quando a gente era novinha, meio que, não, é o que tem que ser feito, eu tenho que ir pra escola, eu tenho que fazer minhas coisas. Sim. Hoje eu penso assim com o trabalho também, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Mas parece que essa outra geração meio que, não quero ir pra escola, não quero fazer, não vou. Por um lado, tem os pais que têm um grande desafio, que eu acho que agora é muito mais, eu imagino que seja muito difícil de educar, de cuidar, de acolher essa geração e de colocar o limite, falar, não, tem que se frustrar um pouquinho, é bom. Eu faço um trabalho no consultório, porque eu atendo poucos adolescentes, hoje eu atendo mais adultos, de falar, olha, é bom se frustrar, não fica com tanto medo, não tem tanto problema você frustrar essa criança, frustrar esse adolescente, colocar um limite, colocar Pelo contrário, um não. né? É ótimo, só que é difícil pros dois. Pros dois lados. Assim, eu trabalho bastante com criança e adolescente. Eu brinco que foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, trabalhar com esse público. E eu brincava, né, isso dentro da faculdade mesmo, que eu falava que o problema não é o paciente, são os pais, né? Porque a partir de uma certa idade, ok, a criança e o adolescente vão ter uma autonomia parcial, né? Mas, de forma geral, os pais que vão dar o tom ali do tratamento, né? Mas, quando eu comecei a trabalhar, antes mesmo de terminar a minha formação de psiquiatra, eu acabei entrando num ambulatório aqui no hospital, num hospital aqui em Atibaia, só com crianças e adolescentes. Então, eu falo que isso me escolheu antes de eu escolher, sabe? E aí, hoje, eu tô terminando uma formação pelo Instituto de Psiquiatria da USP, que é formação e desenvolvimento da infância e adolescência. Então, o que eu vejo, né, assim, bem resumidamente, eu vejo que, por um lado, é extremamente importante que os pais e os próprios adolescentes tenham mais liberdade do que a gente teve, daí essa coisa muito fechada de, olha, eu mando, você obedece, né? Porque o que eu vejo, assim, até por experiência própria, a gente ficou muito preocupado em agradar, em não frustrar aí as nossas famílias, né? A gente podia se frustrar, que fez com que a gente aprendesse muitas coisas. Mas o outro lado a gente não teve, que é assim, liberdade, poder falar não. Então, assim, é uma geração... Uma autoestima mais reforçada, né? Mais é uma geração que tem muita dificuldade em colocar limites, em se priorizar, né? Por outro lado, eu acho que teve o outro extremo, que é o que a gente tá vendo hoje. Que daí, assim, então não vamos frustrar. Porque frustrar é um problema. E, na verdade, acho que a grande dificuldade é você achar esse equilíbrio, né? Então, o que eu vejo? A ideia é você conseguir achar um certo equilíbrio entre você ensinar que essa pessoa precisa se frustrar, mas no momento em que ela é frustrada, essa criança, essa adolescente, ela tem um acolhimento. Então, eu sinto que os pais têm essa dificuldade de entendimento, que se você acolhe no acolhimento, na frustração, você está passando a mão na cabeça. Não, você está explicando que aquilo
vai acontecer dessa forma, porque é o certo, você tá colocando o limite, mas tá falando aqui, olha, vem aqui, me explica, por que você tá chorando, o que você tá sentindo, né? Então, de forma bem resumida, eu acho que sim, tá muito ruim, as crianças ou adolescentes no geral não sabem o que é receber ou não sabem se frustrar, e isso colabora demais com as dores mentais. Sim. Aí, eventualmente até com a questão do suicídio. Sim. Mas os pais também não estão sabendo lidar. Estão indo só pro outro lado, do tipo, sim, assim, não vou frustrar, porque se eu frustro, aí que ele vai querer se machucar, aí que ele vai querer se matar. E aí você fala, cara, também não é assim, sim, né? Então a gente tá num limbo, assim, Paula, eu sinto isso, sabe? Extremamente complicado. É, porque eu quase não vejo esse meio termo. Muito difícil. Eu olho assim, eu não consigo ver esse meio termo. Muito difícil mesmo. Eu acho que os pais estão perdidos, os adolescentes são perdidos, sim, porque é uma fase, sim, que por si só já é muito difícil, né? Uma questão hormonal, uma questão de quando começa a desvinculação dos pais, você começa a fazer sua própria identidade, começa a ter contradições do tipo assim, não concordo com o que eles pensam, mas ao mesmo tempo eles são meus pais, sim, e aí eu amo, você sabe mais do que eu sobre isso, então fica super confusos, né? E aí tem aquela coisa dos amigos estarem fazendo aquela coisa e você querer seguir pra você pertencer, mas ao mesmo tempo você não concorda, porque seu pai só me ensinaram de outro jeito, né? Então é uma área, assim, muito difícil, uma idade muito difícil. E eu vejo, assim, que até a forma que eles, pensando em quadro clínico, né, em sintomas, é muito diferente do adulto, né? E também muito diferente da criança. Então, a gente não pode pensar a criança e o adolescente como mini adultos, sim, né? Totalmente diferente. São outras questões, outra fase do desenvolvimento. Muito, muito diferente. Até a maturação cerebral, sim, a experiência, ou a falta de experiência, normalmente, né? E aí você não pode falar assim, cara, mas ele não tem bom senso? Não, ele não tem bom senso. Você não vai esperar isso dele, né? Sim, e tem gente que espera. Tem aquelas frases que eu acho péssimo. Ah, mas tem idade pra fazer tal coisa e não tem idade pra entender. Não tem idade pra entender outras coisas. Até quando a gente brinca, os pais acabam falando assim, não, mas cumprimenta o fulano, né? Dá um beijo no fulano. Daí tem muito desses Instagrams de mães, né? De relacionamentos, mães e filhos e tal. Falando assim, mas você tá ali na rua e vem um desconhecido e quer te abraçar, tipo, já você não vai achar ruim? Você não vai tirar? Você não vai ficar puto com aquilo? Sim. Por que você quer que seu filho tenha esse comportamento? Claro que ser educado, ser minimamente sociável é totalmente diferente, sim, de você querer que a criança ache certos comportamentos que, sim, você acha normal, ele achar normal também, sim, né? Por quê? Porque não tem maturidade, né? Não tem ainda o controle do impulso, sim, né? Então, assim, são muitas coisas que devem ser colocadas, sim, e pensadas. E isso faz com que seja muito difícil e desafiador. Não, eu vejo que tem coisas que a gente está aprendendo ainda. Eu me vejo aprendendo, sim, um monte de coisa. Principalmente quando nesse tema. Esses dias eu vi na internet uma moça falando sobre o tocar nas crianças, né? Que a gente tem o triste hábito de ver uma criança e já colocar a mão, já pegar na criança. Ela falando o quanto que isso é errado. E eu sou uma pessoa que eu vejo uma criança, eu vou cutucar, eu vou pôr a mão, fazer cosquinha. Depois que ela falou isso... pezinhos de pão ali. Isso, depois que ela falou isso, primeiro eu me senti péssima. Falei, gente, é verdade, faz todo sentido. E ela falando, quando você vai acessar uma criança, você tem que pedir licença, tem que explicar, porque você vai acessar o corpo da criança. Pra mim fez todo sentido, comecei a me policiar. Mas eu vi um movimento de pessoas, ai, que frescura, ai, uma criança. A história do mimimi, né? Tudo vira mimimi. Ai, uma criança, nossa, nada a ver isso. Ai, agora não pode mais nada. E aí, dessa forma, a gente consegue ensinar até a questão dos limites do corpo, né? A gente sabe de diversas situações de abuso e a criança nem sabe o que tá acontecendo, sim, né? E aí é uma forma de você explicar pra ela, olha, você não tem assim que aceitar que pessoas X, né, aleatórias ou até pessoas conhecidas mexam, né? Então, assim, muita coisa pra ser discutida, assim. Agora...
Eu acho que é um desafio, assim, particular dessa geração que a gente está vivendo, né? De outro lado, mas a gente está vivendo pela rapidez que as coisas estão mudando. Acho que as Sim. coisas nunca mudaram tão rápido Sim. como estão mudando hoje, né? Então, por exemplo, a gente às vezes conversa com gerações mais velhas ou 70 e poucos anos, eles acompanharam essa mudança, mas eles acompanharam essa mudança de forma mais lenta, né? E agora tá tudo muito rápido. Agora, a gente tá vivendo muito inserido, né, na tecnologia, nas redes sociais, nas mídias sociais, essa mudança rápida. Então, assim, quando você acha que você entendeu, já mudou. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente pegou Orkut, MSN, ICQ, já não tem mais nada. Não, aí agora o foi. Facebook já também não tem mais interesse. Aí agora é o Instagram. Aí tem o TikTok. Eu ainda não tô no TikTok e não pretendo entrar. Mas, por exemplo, meu sobrinho de tipo 10, 11 anos, ele não tá nem aí pro Instagram. Sim. Ele é todo aí pro TikTok. Sim. E aí, pô, se eu for atender um adolescente, então eu tenho que entrar no TikTok pra entender. Então, assim, cara, é exaustivo. É assim. a velocidade da informação. A velocidade. E eu acho que é um outro fator adoecedor. Sem dúvida. A velocidade de estímulos e o quanto mais cedo os jovens estão fazendo parte disso. Sim. Eu estava assistindo essa semana num podcast, eles falando justamente disso, que assuntos, era um podcast de finanças. E eles falando que meninos de 13, 14 anos já querem discutir isso. E que é totalmente surreal. Quando você tem 13, 14 anos, você tá pensando em outras coisas, você não sabe finanças. nada, né? Exato. Eu tava brincando de Barbie ainda. Exatamente. Então, hoje, eles estão sendo bombardeados por esse tipo de informação. E aí, o desafio de tirar, de fazer os filtros, é cada vez mais difícil. Porque daí você acaba acelerando essa maturidade sem ter uma maturidade fisiológica, cerebral, né? Sim. Então, você acaba adiantando alguns comportamentos, sendo que eles não têm total noção do que está acontecendo. Eles deixam de viver coisas da infância, adolescência normais ou esperadas. E aí, você acaba adultizando, sei lá qual que é a palavra, né? Muito rápido, e você confunde, porque por conta desses comportamentos, você também espera que venha a maturidade, que venha a emoção. Que venha só que não tem todo o pacote do adulto ali, né? E aí, depois com 20, 19, 20 anos, todo o sucesso também, sucesso entre aspas. Exato. E aí, quando com 20 você não atingiu determinadas coisas, não tem determinadas coisas, vem uma frustração. A tristeza e tudo mais, né? Sem dúvida. Acho que isso é um ponto que tem que ser levado em conta demais. Eu acho que as questões de política que a gente vem vivendo também contam, né? Com toda essa frustração. Eu acho que a questão de nunca ter sido tanto acesso a informações, e aí também há problemas, a coisas lá do outro lado do mundo, tipo guerra, sofrimento, né? A gente não via isso, assim, ou menos, né? Era, sei lá, jornal, depois jornal e TV, né? Aí agora, em um segundo, você sabe tudo que tá acontecendo do outro lado do mundo. Então, tudo isso junto faz com que seja muito difícil você lidar com essa velocidade, você conseguir acompanhar essa velocidade e você querer acompanhar essa velocidade, eu acho que é o grande problema, entendeu? Você entender que isso tá acontecendo, mas que você não precisa acompanhar e que tá tudo bem, já é difícil pra gente, que na teoria tem maturidade. Agora imagina para um adolescente, né? Então isso que você comentou, daí quando ele chega com 20 anos, ele quer ter ou carro ou apartamento e o melhor cargo, cara, não vai acontecer. Não. É uma exceção que vai acontecer, entendeu? Sim. É muito E aí doido. eu penso, você falou agora no melhor cargo, eu penso nas empresas também, o quanto que algumas estimulam isso, né? E aí as pessoas, e aí não só os jovens, eu acho, as pessoas no geral, elas estão vivendo assim uma corrida tão louca de entrega, de produtividade, de tenho que fazer e de não importa todo o resto, eu tenho que entregar. A pandemia deixou isso muito claro, né? O home office, assim, cresceu demais os meus pacientes na época da pandemia. E exatamente por todo mundo estar em home office, incluindo os nossos atendimentos estarem por vídeo, né? Era muito, muito característico, assim, muito claro. A mesma queixa era, piorou demais, porque eu não tenho horário pra nada mais. Tipo, se eu tô em casa, então por que eu não vou terminar isso? Então era uma autocobrança, uma normalização da empresa do tipo, vamos ficar, porque se você não estiver trabalhando, você vai fazer o quê?
entendeu? Então isso só piorou, isso só aumentou isso. Por outro lado, depois que as coisas começaram a flexibilizar, eu acho que mesmo durante o período de reclusão importante, as pessoas começaram a dar valor para coisas que antes não eram tão valorizadas. Então, o momento de social, que ninguém achava que era tipo uma coisa básica, ninguém parava para pensar na importância. A questão de você sair de casa, a questão de você mudar o ambiente, a questão da atividade física, ar livre, tudo isso, né? E isso colocou também em pauta essas coisas que a gente começou a conversar no começo, do estilo de vida. Isso. Né? A importância disso para a saúde mental, independente de você ter um problema ou não. Então, como prevenção e como complemento ao tratamento medicamentoso ou psicoterapia quando necessário, né? E aí, o meu desafio hoje é mostrar para o paciente que tá todo mundo na mesma balança, estamos em pé de igualdade. Então, se você tem um compromisso com a psicoterapia, você tem que ter um compromisso com os seus dias de academia, por exemplo. Mas não, na cabeça deles, não. É uma coisa que tá em segundo plano. E aí, esse é o meu grande desafio hoje, sabe? Eu até brinco com eles, que eu falo assim, o paciente que faz a lição de casa, ele é o paciente mais fácil para mim e mais difícil para eles próprios. Então, quando vem um paciente que tem uma alimentação legal, faz atividade física, dorme bem, prioriza o sono, tem relações sociais, faz psicoterapia. E ele chega falando assim, Vanessa, eu ainda não melhorei. Por quê? Eu falo, porque agora o que a gente realmente precisa da medicação. Há realmente um desbalanço químico, né? Agora, quando o cara vem todo assim, bagunçado e ele vem pensando, né, objetivando a medicação, e eu freio e falo, não, vamos organizar isso antes, vamos organizar a casa, ele fica frustradíssimo. Porque daí ele quer aquilo que a gente estava conversando, a melhora imediata, que vai vir com a medicação, né? E não vai vir. E uma coisa que eu fico, assim, muito pensativa é isso até de estar motivado para fazer as coisas. Tem alguns pacientes que eu falo, não, você precisa colocar um horário para acordar, se expor ao sol de manhã, fazer um exercício, isso vai refletir no seu sono, refletindo no seu sono vai melhorar em outras coisas. Mas eu não tenho disposição. Não consigo. Eu tenho isso demais, principalmente com adolescentes. É algo que é muito difícil mesmo, né? Porque claro que a gente precisa, pensando em exame psíquico, né? Se você tem uma baixa energia, uma baixa vontade, né? A volemia tá comprometida, é óbvio que vai ser extremamente mais difícil eles conseguirem sair da cama e começar. Por outro lado, a gente sabe que é um ciclo. Então, se você vai e começa, você libera ali hormônios do bem-estar que vão vir, por exemplo, da atividade física mesmo. E aí gera uma melhora dessa volemia ou até da energia e tudo mais. Então, a gente tem que saber dosar o que realmente precisa ser dado como um primeiro passo vindo do remédio, ou você precisa levantar, precisa fazer a sua parte, precisa começar para girar esse ciclo positivo, né? Então, é muito complicado, é muito difícil, porque as pessoas não querem se comprometer, as pessoas não querem estar ativas no tratamento, elas querem simplesmente receber o remédio, receber a orientação. Não, eu fico às vezes pensando que se elas tivessem a opção de comprar a resolução, se eu vendesse a resolução, era o que elas mais queriam. Sem dúvida. Aí quando elas percebem que não tem essa opção, que não é assim que funciona, se a pessoa não se frustrou lá fora, chega aqui a primeira frustração que tem. Exatamente. E pra tudo, assim, às vezes até com a medicação, quando você fala, não, beleza, é um caso de remédio, ou se você já tentou tudo, falando, bom, vamos então ver se o remédio dá esse up, né, dá esse boost aí. Aí, o cara não consegue esperar o básico de 1 a 2 semanas de adaptação, sendo que eu perco, assim, 30, às vezes 40 minutos de 1 hora de consulta pra falar, olha, você vai começar desse jeito, você vai sentir isso, é normal, é esperar, eu estou te explicando o que vai acontecer, não vai ser nenhuma surpresa. Ele desiste, ele larga, né? Então, a questão da frustração, eu acho que é a grande palavra aqui da nossa conversa hoje, ela permeia todas as relações hoje, e independente da idade, né? Independente da situação. E às vezes até quando você facilita de todas as formas possíveis
ela aparece, por exemplo, nessa situação, tá? Sim. Então, beleza. Então, vamos dar a pílula mágica, entre aspas, pra ver se você melhora. Ah, não consegui. Mas quanto tempo você tentou? 2 dias. Pô, 2 dias? Não vai mesmo. 2 dias? Não vai fazer não nada é em o 2 Neosaldina. dias. Você toma, passa um pouquinho, melhora. Não então, é. assim, é difícil, é complicado. É um baita desafio. Sim. E aí, quando a gente pensa, falando da campanha, eu li esses dias num texto, achei muito interessante. O quanto que algumas pessoas criticam a campanha. Ah, mas só fala de suicídio em setembro. No resto do ano é mimimi, no resto do ano eu tô fazendo drama, no resto do ano ninguém tá nem aí, mas quando chega setembro, não, vamos ter empatia. Era bem assim que o texto falava. Sim. E a gente sabe que tem pessoas que realmente se posicionam dessa forma, mas eu acho que essas pessoas não chegam em setembro e têm empatia. Eu acho que elas continuam falando. Eu acho, igual você, concordo. Eu acho que elas continuam pensando, não, isso tudo é frescura, vai viver a vida. Infelizmente tem muita gente que pensa assim, não tem, acho que a palavra é essa mesmo, essa empatia com o outro. Sim. Mas você acha que isso tira um pouco a força da campanha? Olha, eu acho que o que tira a força da campanha é mais uma falsa ideia de que você falar sobre suicídio, você estimula o suicídio. Eu acho que isso é o que realmente tira a força da campanha. Essa questão de você falar que tudo é mimimi e você faz bullying e você faz esse cyberbullying principalmente, né? Mas daí chega em setembro, é tudo flores, vamos proteger, vamos conversar, vamos valorizar a vida. Eu acho que isso vai ter, independente da campanha, né? E eu concordo quando você diz que essas pessoas, elas vão continuar desse jeito em setembro também, Sim. tá? Agora, isso que eu acho que acaba tirando a credibilidade da campanha é essa ideia super, super mito, assim, super falsa, de que falar sobre suicídio aumenta as chances. E é exatamente o oposto, né? Então, quando a gente fala sobre... a gente fala muito sobre o efeito Werther versus o efeito Papageno, né? Que é assim, o Werther é assim, a gente... Era um jovem, né? Tem um livro lá, um jovem lá, sei lá, século XVIII, que sofrendo por amor ele comete suicídio e aí faz esse efeito cascata de vários outros jovens se suicidarem em seguida. E isso a gente vê hoje, né? Situações. Sim. Tem aquela série 13 Reasons Why, teve algumas situações dessas, né? Até deram uma editada na série há pouco tempo. Sim, o pessoal fala, não, foi depois daquilo, tal. Só que quando a gente para pra pensar efetivamente, quando a gente para pra ver os estudos, né, os artigos científicos, a gente vê que há um fator protetivo de você falar sobre o suicídio. Sim. E aí a gente vai contra o Werther e fala sobre o que é o efeito Papageno, que é é uma ópera de Mozart, que tem aquele flautista, e aí ele tá pensando em se suicidar, e aí tem 3 outros personagens que vêm e mudam a ideia dele, né? E ele não se suicida, então eles conseguem convencê-lo, né? Então hoje em dia a gente fala muito sobre um versus o outro. Sim. Então eu acho que pensar nesse efeito cascata descredibiliza a campanha. E pensar no efeito protetivo de vamos falar sobre... Sim. Credibiliza. E por que é tão importante a gente pensar no falar sobre? Porque se a gente pensa que quase 98%, ou seja, quase 100% dos casos tem um transtorno mental não tratado ou maltratado por trás, se a gente conversa sobre, a pessoa para e fala, pô, será que eu tô deprimido? Será que isso que eu tô sentindo é normal? E aí ele fala, pô, acho que eu vou procurar ajuda então. E aí assim... A gente fala muito sobre procurar ajuda, conversar. Cara, não é só ligar pro seu amigo e bater um papo. Sim. É uma ajuda especializada. Exato, profissional. Né? Profissional. E às vezes eu falo que esse conversar com um amigo, ele tem sim um ponto positivo se você não sabe nem pra onde ir. Isso. E esse amigo também estiver informado, ele vai falar, opa, isso não é normal. E ele pode ser um cara que vai acompanhar você ao psicólogo. Sim. Um cara que vai marcar por você. Se você não tiver conseguido nem sair da cama, sim, né? Então, o que eu vejo hoje ainda é achar que suicídio falar em suicídio é chamar atenção, falar em suicídio é falta de Deus, falar em suicídio é uma questão de, tipo assim, não ter o que fazer, sabe? E, na verdade, tem muitas coisas, muitas situações diferentes dentro da saúde mental que podem levar ao suicídio. Sim. Então, se você coloca todo mundo no mesmo saco, você acaba deixando de tratar e de,
como é que ela é prevenir casos Sim. extremamente que podiam ser preveníveis, Sim. entendeu? Agora, quando você fala sobre situações, mas tem gente que quer chamar atenção, olha, até pode ter gente que quer chamar atenção, mas a gente não pode reduzir tudo isso, né? Sim, eu acho interessante sempre pensar nessa palavra. Se quer chamar atenção, por que a pessoa precisa Exato. chegar ao ponto de chamar a atenção do outro? Exatamente. Né? Tem alguma coisa errada aí de qualquer Exato. jeito, né? Tem um sofrimento, né? Então precisa ser visto, precisa ser avaliado. E em situações mil aí, que a gente pode falar, não, mas tá querendo chamar atenção, além de tudo isso, além da gente identificar o porquê, a pessoa pode errar a mão e a pessoa pode morrer. Sim. E aí você vai descredibilizar, então, porque na verdade ela não queria morrer? Não. Olha o tanto de sofrimento que chegou a pessoa a pensar nisso, entendeu? E eu sempre penso, olhando até pros anos de consultório, o quanto que é doloroso para uma pessoa verbalizar isso. Sim. E se ela coloca isso para fora, se ela consegue falar isso para uma outra, a outra vai falar, você tá querendo chamar atenção? É um absurdo, né? Não, é o fim. É o fim. Porque já é um trabalho conseguir expor, conseguir falar. Na hora que consegue falar, a outra vai e tira a sua dor e invalida a sua dor. Qual que é a leitura que eu vejo na hora? Não adianta nada eu falar, é pior ainda porque estão zombando de mim. Por isso que a pessoa demora muito tempo para procurar ajuda ou não procura, porque acha que vai receber esse tipo de julgamento, né? E assim, é muito... As pessoas falam, né? Mas então... Se eu perguntar pro outro, né, se ele quer morrer, se ele tá pensando em se machucar, eu vou dar ideia? Não, óbvio que não. Se a pessoa tá pensando nisso, você não tá dando ideia. Sim. E segundo, então se eu falar isso, eu vou ofender a pessoa? Cara, Paulo, nunca na minha vida, tanto como médica, como psiquiatra, nunca ninguém se ofendeu com essa pergunta. Sim. Nunca. Pelo contrário, ela tá esperando isso, se ela realmente tá pensando. E se você tem diversas formas de perguntar. Você não precisa chegar e falar, então, você quer se suicidar? Não, você não vai abordar a pessoa desse jeito. O que você tem pensado? Você tem pensado em coisas ruins? Você tem pensado em fazer mal pra você mesmo? Você tem pensado em sumir? Você tem pensado em acabar com a sua vida? Tem diversas formas de você chegar lá, né? Não é, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você nasceu aonde? Você quer morrer? Não é assim que a gente aborda o paciente, né? Tem todo um contexto. Mas precisa ser feito isso de forma ativa, né? Principalmente pensando em profissionais de saúde. Não tem que esperar o psiquiatra. Porque, assim, pela minha experiência... Principalmente quando a gente fala sobre ansiedade e depressão, que são o nosso arroz com feijão, né? Eles passam por todos os médicos antes de chegar no psiquiatra. Por desinformação, ou por preconceito, ou por medo. Se automedicam. Nossa, assim, se benze, vai pra todo lugar. Depois procura o psiquiatra. Então, você precisa levar em conta, você precisa, eventualmente, de forma ativa, perguntar isso, né? Porque, se for o caso, é uma emergência médica, não uma emergência psiquiátrica, necessariamente. Né? Sim. Bacana. E quando a gente pensa na prevenção, tem algo assim? Porque eu gosto muito de ir nessa linha da terapia, do esporte, se necessário um medicamento. Além disso, você acha que tem alguma coisa que pode contribuir, que é importante a gente destacar no campo da prevenção? Assim, eu acho que a forma de você prevenir é você falar sobre, né? Então, eu acho que o principal é a informação de qualidade, né? Então, isso que a gente tá fazendo aqui, a campanha por si só, né? É a gente explicar, falar sobre. E quando a gente acaba falando sobre suicídio, de quebra, a gente fala sobre saúde mental. Sobre ser algo importante, ser algo tanto quanto você tá preocupado em ter um AVC ou ter um infarto, né? E quando você fala sobre saúde mental, você fala sobre não ter saúde sem ter saúde mental. Então, se você setoriza o paciente, fala assim, o que adianta você estar cuidando do seu colesterol, triglicérides, pressão, se você está extremamente estressado, se você está extremamente estafado, né? Ansioso, preocupado. E aí, assim, eu acho que os pilares seriam pensar no estilo de vida, então um estilo de vida de maior qualidade, né? Pensar em saúde, né, no geral. Claro, informação de qualidade, como a gente falou, e principalmente você prevenir ou identificar e, por último, tratar as doenças mentais, porque voltando àquele número gigantesco ali de quase 98% dos pacientes, se você tem isso como quase que certo,
tem tentativa, tem pensamento suicida, tem algo por trás relacionado a transtorno mental, então se você encontra um transtorno mental, identifica e trata, você não tem suicídio. Sim. Né? Então eu acho que esse seria o ponto principal de pensar em prevenção, informação, tentar tirar esse estigma, esse tabu sobre o psiquiatra, que é falta de Deus, que é loucura, que é, sei lá, milhões de coisas aí. Sim. E aí às vezes eu até falo para os pacientes, mas doutora, eu vou precisar tomar a vida toda? E dependendo do caso, vai. Sim. Ou porque é uma doença crônica, ou porque já é, sei lá, terceiro, quarto episódio, vai ter que tomar. Aí eu falo assim, cara, qual que é a diferença? De você tomar o seu antidepressivo a vida toda, Sim. aí você tomar o seu antihipertensivo, Sim. a tua insulina, né? Qual que é a grande dificuldade, assim, sabe? Mas isso fala muito da nossa cultura. Muito, 100%, né? A cultura do manicômio, a cultura da camisa de força, né? Até a cultura do eletrochoque, a gente sabe que, por exemplo, a eletroconvulsoterapia é um baita de um tratamento. Sim. Super seguro, super importante e que hoje em dia é difícil você até entrar nesse assunto. Exato. Porque, nossa, como assim? Você vai me dar choque? Não, calma aí, não é assim que as coisas funcionam. Então, porque ficou aquela coisa amarrada ali do passado, dos filmes, Sim. né? Enfim. Acho Sim. que é tudo da cultura. Quando a gente fala de saúde mental, tem muito estigma em torno. Muito. A nossa sociedade, eu tenho a impressão de que ela tem muito ainda para caminhar. Infelizmente, acho que tá muito atrasada ainda em diversos aspectos. E eu acho que, mais uma vez, a importância da campanha e de falar da campanha é por isso. É de falar de saúde mental para todo mundo. Não só quem tá em ideação suicida, Claro. quem tá num sofrimento maior. Mas eu sempre falo no meu Instagram, a prevenção é o ano inteiro. Exato. Hoje, talvez no setembro a gente foca um pouco mais no assunto, mas quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de ansiedade, de alguns fatores que não são saudáveis na relação com o trabalho, nas outras Exato. relações, tudo isso é prevenção. Perfeito, concordo 100%. É a mesma coisa, tem o Outubro Rosa, que a gente vai falar sobre câncer de mama. Mas as mulheres esperam outubro para fazer a mamografia? Não, é a mesma coisa, Sim. né? E quando a gente pensa o suicídio como algo, como sendo a gota d'água, né, ou a ponta do iceberg, a gente só olha ou pensa que, então é muito grave. E é isso que você falou, a gente tem que pegar na raiz. Sim. Então a gente tem que pensar em políticas públicas, tentando pensar maior oportunidade de trabalho, maior oportunidade de casa, comida, tudo isso, né? A gente tem que pensar na qualidade dos relacionamentos, então essa superficialidade nas relações, a questão da autoestima, Sim. que tá extremamente pior agora com a questão dos filtros, do Instagram, das comparações mil que a gente vê, né? Acho que isso nunca foi tão massificado como Sim. é hoje, né? Então, se a gente vê o suicídio como algo, nossa, mas pra você chegar nesse ponto, você tem que estar muito mal. Não. Tem coisas que são impulsivas, Sim. tem situações que a pessoa não deixa transparecer, então você pensa que foi a gota d'água, porque você não tá sabendo que ela tá sofrendo há anos, Sim. né? Então, quando você faz isso que você falou, que é identificar que os primeiros alertas ou a prevenção tá nas coisas do dia a dia, você lá na frente vai prevenir o suicídio sem dúvida nenhuma. Sim. E aí a gente falando um pouco para quem não é da área da saúde, como que você acha que pode se posicionar? Quem às vezes tá com um amigo, um familiar, numa situação um pouco mais depressiva ou algo do tipo, como que você acha que essa pessoa pode se posicionar? Eu acho assim, né? Tem duas palavras que foram muito banalizadas, né, hoje em dia, que é a palavra depressão e a palavra ansiedade, né? Então, assim, às vezes e bipolar, então, meu Deus, Nossa. nem fala. E às Sim. vezes eu vejo, assim, os pacientes, não, mas que eu tô um pouco deprimido. Não existe isso, né, gente? Então, eu brinco que, assim, depressão, brinco não, né? Eu falo, gente, depressão é uma doença. Sim. É um conjunto de sinais e sintomas, né? Assim como um transtorno de ansiedade. Mas eu posso estar ansiosa, não ter um transtorno. Eu posso estar triste e não estar deprimida. Sim. Então, eu acho que a gente precisa pegar os familiares, os amigos, da seguinte forma. Percebeu que ele não falou com você, ele não foi ativo, né? Você tá percebendo que ele tá diferente, que ele tá mais introspectivo, que ele tá mais isolado, ou que teve uma mudança importante no comportamento, é chegar e falar, cara, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, né? Da boa mesmo, assim, sabe? Se a pessoa vir e fala, tá tudo bem, você tem certeza? Porque assim, você precisa conversar,
tô por aqui, tá? Se você precisar que eu te acompanhe, né, em algum lugar, eu tô por aqui. Às vezes você tá passando por uma coisa que seja legal você conversar com alguém, né? Alguém que saiba, tá? Agora, se você chega numa situação onde há claramente a intenção suicida, ou há uma tentativa, ou há verbalização, olha, eu quero morrer, eu quero me matar, eu tentei, aí eu acho que um acesso rápido e extremamente seguro é o SAMU. Sim. Né? É o SAMU. Hoje em dia, se a gente pensar como a tentativa, o pensamento suicida, uma emergência psiquiátrica, uma emergência médica, é em ligar para um serviço de emergência, né? Claro, se você estiver vendo que tá tudo bem ali, você quiser acompanhar o paciente até um pronto-socorro, ok, né? Ou, eventualmente, dependendo da cidade, você levar aquele paciente a um centro de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Seriam opções, né? Tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é um telefone que qualquer um pode falar, você fica anônimo, né? Mas, assim, é interessante? É interessante no sentido de você poder conversar com alguém que não vai te julgar, que você tem vergonha, ok, mas não é, por exemplo, a emergência médica ali, o SAMU. É diferente. Entendeu? Então, eu acho que de forma geral você se colocar à disponibilidade daquela pessoa, se mostrar empático, falando assim, olha, eu percebi que você não tá legal e eu tô aqui caso você precise de ajuda, caso você queira conversar. Talvez o que você esteja passando seja mais do que só um momento, isso talvez esteja postergando, sei lá, continuando, assim, mais do que o necessário. Talvez fosse legal você ter uma avaliação, né? E eu estou aqui à disposição caso você queira ser acompanhado, né? Mas é lembrar que, assim, amigo é uma coisa e profissional da saúde é outra. Sim. Porque ainda tem também quem faz essa mistura. Total, que acha que o psicólogo é pra bater papo, então pra conversar, por que eu vou pagar? Meu, pelo amor de Deus, né? Assim, é muito difícil mesmo você ensinar isso, mas a gente ainda precisa. Educar a população, educar a sociedade pra isso. E eu acho que é educar também muito no sentido de todo mundo entender o que é a saúde mental. Eu brinco às vezes com alguns colegas que a culpa dessas piadas, desses comentários com a nossa profissão é um pouco nossa também. Sim. Porque a gente ficou durante tanto tempo num lugar isolado, dentro do consultório, ali no setting, não posso demonstrar nada, não posso mostrar nada. E a gente não ensinou para as pessoas o que é que a gente faz. Tem gente que não entende ainda para que serve o psicólogo, para que serve na terapia. Sim. Então, um pouco é culpa nossa. Sim. E a gente tem que hoje correr atrás disso, correr atrás de educar essa sociedade. E assim, lembrar que a gente tem diversas áreas dentro da psicologia. Sim. E diversas formas de abordagem dentro da psicologia e da psiquiatria. Então, se eventualmente você foi para um profissional e você não se identificou, cara, não é o único dos estudos da vida, entendeu? Se a gente tem eventualmente uma situação que você fala, nossa, tomara que esse paciente não volte mais, é a mesma coisa, é um direito do profissional, do paciente não se identificar e procurar outro. Mas o psiquiatra não se resume a Vanessa e o psicólogo não se resume a pauta. Às vezes não deu match ali, né? O brinco não bateu o santo, troca. Sim. Né? Às vezes é uma questão de estilo, de prática e não de... Mas sabe o que é um pouco disso? É o que a gente falou bem no começo. É esse empenho. Sim. Então, da mesma forma que tem que ter um empenho até o medicamento fazer efeito, tem que ter um empenho na mudança de rotina, de estilo de vida, também é um empenho buscar um outro profissional com o qual você vai se dar bem, com o qual você vai se sentir confortável, formar vínculo. Sim. Tudo isso é empenho. E a questão de você se colocar ativamente à frente do seu tratamento, né? Quando eu comecei a fazer um Instagram profissional, eu fui muito falar sobre diferenças entre a medicina tradicional e a de estilo de vida, né? E as pessoas confundem muito. Então, medicina de estilo de vida é, sei lá, tomar chá, não tomar remédio. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cerne da medicina do estilo de vida é isso. É você se colocar como o principal no tratamento e não o seu médico. Sim. Né? Então, o médico, ele vem e ele te orienta. Então, essas são as nossas hipóteses diagnósticas, a gente tem esses caminhos, mas você precisa fazer parte do tratamento, é pegar as rédeas do tratamento. Você sai daquela posição onde você praticamente só abre a boca e a gente coloca o remédio, entendeu? Sim. Então, eu falo, você obedece. Isso não funciona, né? Ainda tem muita gente que prefere dessa forma, ou porque não consegue, não gosta de tomar decisões, ou porque não entende mesmo, né? Ou muitas vezes por conta disso.
essa preguiça, essa falta de... Sim, é muito mais cômodo. Não gostei da psicóloga. Muito mais Quantas cômodo. você foi? Uma? Quantas sessões? 2? Exatamente. Não, gente, Aí não eu é falo assim. pra eles, falo no mínimo 10 pra você começar a fazer vínculo. Sim. Né? Pra você se sentir à vontade. É óbvio que tem exceções que você vai super se apaixonar no primeiro dia, né? Mas não é a regra. Tem que ter paciência, Tem né? que ter paciência. Eu acho que a palavra, além da frustração, vem um pouco nisso também, de ter paciência consigo, ter empenho no tratamento, ter uma força de vontade mesmo, né? Sim. É muito difícil quando a gente pensa no paciente deprimido, falar em força de vontade, tem que ter até um certo cuidado, eu acho, para falar, mas é importante, nem que seja um pouquinho. Dele tentar, né? Sim. Dele, tipo assim, eu falo que é o fato do paciente estar ali, né, para o tratamento, mostra um mínimo de empenho, mínimo de colaboração, né? Mas se a gente faz um combinado em consulta, aí você espera o outro lado, tem que fazer a parte dele, né? A falta da vontade, ou a vontade de estar prejudicada, vai fazer parte do nosso diagnóstico e vai fazer parte do nosso propósito de tratamento. Mas o mínimo tem que estar presente. Senão o paciente não estava nem lá, ele estava internado. Entendeu? Ele nem teria chegado com as próprias pernas ali na consulta. Então precisa sim, é algo que a gente espera. Esse mínimo de comprometimento aí. Bacana. E tem algum recado final que você queira deixar para quem está assistindo a gente, acompanhando? Eu acho que assim, de forma geral, é um pouco disso que a gente conversou, assim, sobre o estigma, né? É tentar tirar esse estigma, tentar pensar que a nossa cultura acabou colocando a saúde mental nesse lugar, né? E que é muito mais do que isso, né? É muito mais amplo e é muito mais simples do que isso também. E eu falo pros pacientes, cara, você não precisa tipo assim, não conseguindo levantar da cama para pensar que você precisa de ajuda. O ponto é exatamente o outro. É você não precisar chegar no fundo do poço para então identificar que você precisa de ajuda, né? É você normalizar, estar desconfortável em situações do dia a dia. É você normalizar colocar limite nas relações. É você normalizar falar o não. É você normalizar se priorizar. É você normalizar colocar tempo pra você, né? Então, naquele período, naquele dia, eu vou tirar um tempo pra mim. E assim, eu falo para meus pacientes que não existe uma receita de bolo, né? Eu vou fazer a minha proposta dentro da sua rotina, da sua vida, das suas possibilidades financeiras e tudo mais. Então, isso também é muito interessante, né? Sim. Não dá pra gente colocar aqui como então, o sucesso, né? A fórmula de sucesso para você ter saúde mental é você ter atividade física X dias na semana e massagem. Tem gente que não consegue. Sim. Tem gente que faz das 7 às 7, das 9 às 9, que faz terceiro turno. Sim. Né? Umas coisas muito loucas. E assim, é real. Então a gente precisa olhar para isso. Então, dentro da sua rotina, Sim. da sua possibilidade de vida, de finanças, a gente pode melhorar. Sim. Né? Contanto que você perceba que você não tá legal e que você dê possibilidade para ter esse acesso, pra gente falar sobre, né? Pra gente começar a conversar sobre. Porque se você não percebe que tá legal, ou melhor, que não está legal, como é que a gente vai fazer? Como Exato. É que a gente vai chegar nesse paciente? Te resgatar. Tem como, Sim. né? Então eu acho que é um resumão. Bacana. É isso. Doutora, obrigada. Foi um imenso Paula. prazer te receber. Fala pro pessoal como é que te encontra nas redes sociais, como que chega até você. Olha, o meu Instagram é @doutoravanessa_mestre, não tem muito segredo, o básico do básico. Eu foi difícil aceitar colocar esse doutora na frente, aí eu até brinquei com você quando eu cheguei, né, falar, abandona esse doutor aí, mas as pessoas... Sim. Vão atrás do doutora, né? Fica mais fácil de encontrar. Então, hoje é @doutoravanessa_mestre. Eu atendo hoje em dia apenas particular, por conta de querer e precisar de 1 hora no mínimo de consulta. Sim. Então, há pouco tempo eu abandonei o convênio, né? Agora eu tô só no particular. Eu atendo em Atibaia e em Bragança. Em Atibaia, aqui eu tô na Clínica Elovita, ali em Alvinópolis, no prédio da Patriane. E em Bragança eu tô em transição. Ai, meu Deus. Então, assim...
eu tô saindo de uma clínica que era só para crianças e adolescentes, tô indo para um lugar que eu vou atender todo mundo sem aquele rótulo de só ser voltado para criança e adolescente, que os adultos ficavam meio perdidos, e tô sempre no online, que funciona muito bem para pacientes que não conhecem, não sabem. A gente consegue fazer documento, encaminhamento, solicitação de exame, pedido de... É um atendimento igual, né? Igual, tudo igual, né? E pode ser legal pela flexibilidade de horários, você não ter que ir até o médico, não ter que ir até outra cidade, né? Tem isso também. Então, se o paciente me procurar no Instagram, tem o meu WhatsApp profissional lá, ou eventualmente direct, eu respondo e direciono nessas opções. É muito tranquilo. Hoje em dia o Google salva a nossa vida. Sim, que bom. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada, Paula. Obrigada também vocês por terem acompanhado esse episódio. Eu espero de verdade que tenham gostado e que tenha sido de muita informação, que tenha sido de muita orientação. Se você assistiu esse episódio até aqui, claro, faça a gentileza de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Não te custa nada, não cai seu dedo e me ajuda, ok? Siga também o Pod no TikTok e no Instagram como Pod das Psis e o meu Instagram como paula.psicóloga. Até o próximo episódio.